Tem gente nesse mundo que já nasce carregando um peso que ninguém entende e morre sem se livrar dele. Agora, quando a pessoa sente que vai embora e resolve se preparar, aí é que mora o mistério. Eu juro para vocês, nunca mais fui o mesmo depois do que vi. Era uma noite como essa aqui, lua alta, céu limpo, cheiro de mato no ar, e aquele silêncio grosso que a gente só encontra na roça. E foi nesse tipo de noite que o Benedito cavou o próprio túmulo. Sim, senhor. Com as duas mãos, uma enxada velha e a cabeça cheia de coisa que ninguém nunca soube direito o que era. Benedito era um homem calado, mas trabalhador. Nunca vi faltar um dia na lida. Acordava com os galos e só largava quando o céu estava escuro. Morava sozinho num rancho velho, depois do riacho seco, perto da encruzilhada de terra batida, que o povo quase nem passa mais. Diziam que ele tinha vindo de longe, fugido de coisa ruim, mas ninguém nunca teve coragem de perguntar o que era. Só se sabia que tinha um olhar pesado, daqueles que atravessa a gente sem precisar de palavra. Mas naquele mês de agosto, Benedito começou a agir esquisito. Ele parou de ir para a cidade, não foi mais na venda do seu altino buscar mantimento, e quando alguém perguntava, ele só respondia que estava resolvendo coisa de dentro. Foi aí que o Chico Moleza, que morava mais perto do rancho, contou que viu Benedito cavando um buraco enorme no quintal. Primeiro pensou que era uma fossa ou uma horta, mas depois notou que ele cavava sempre no mesmo formato, com canto reto, fundo, fundo demais. Passou uma semana, duas, e o buraco ali, maior, mais fundo, e Benedito magro, sujo, com a barba comprida, os olhos fundos feito buraco de tatu. Ninguém mais teve coragem de ir lá, nem o Chico, que é fofoqueiro e curioso. Só via de longe, da cerca, o vulto dele abaixado, cavando, sempre à noite. Diz que ele murmurava umas palavras baixas, enroladas, como quem reza ao contrário. E o buraco parecia que não tinha fim, até que numa sexta-feira, noite de lua cheia, o Benedito apareceu na venda. Silêncio caiu como pedra no lugar. Entrou calado, pegou uma pinga, sentou no canto e disse só uma frase: "Tá pronto. Amanhã eu vou." Ninguém teve coragem de perguntar para onde, nem para quê. Ele tomou a pinga, pagou, olhou para todo mundo com aquele olhar sem fundo e foi embora, andando devagar, como quem se despede do mundo. No dia seguinte, o rancho estava vazio. A porta aberta, a rede balançando como se alguém tivesse acabado de sair dela. Mas o Benedito, nada. Chamaram, procuraram, bateram palma. Ninguém respondeu. Foi o Zé Mulato que teve coragem de entrar e viu que tudo estava no lugar. A comida em cima da mesa, o café coado ainda morno. Só ele que tinha sumido. E no quintal, o buraco. Só que o buraco estava fechado. A terra recém-batida, o chão reto, como se tivesse sido tampado por alguém com muita força e pressa. E o mais esquisito, em cima da terra fofa tinha só uma pá fincada de cabeça para baixo. E as pegadas dele, que iam até a beirada do buraco, mas não voltavam. Chamaram o delegado, o padre, até o prefeito. Cavaram de novo, procuraram até cansar. Nada. Nem corpo, nem sinal. Sumiu como fumaça no vento. Nunca mais apareceu. Dizem que foi enterrado por forças que a gente não entende. Outros juram que ele cavou a própria cova e entrou nela de livre vontade, para fugir de algo pior. Mas o que me gela até hoje é que naquela mesma noite eu ouvi, lá do meu terreiro, uma voz rouca, lá do fundo do mato, chamando meu nome. E era a voz dele. Juro por tudo que é mais sagrado. Desde então, ninguém mais ousa passar pela encruzilhada do Benedito. O mato cresceu em volta, mas o buraco continua lá, reto, fundo, como se estivesse esperando o próximo. E toda a lua cheia,
Dizem que dá para ouvir o som da enxada batendo na terra. Meus amigos, tem mistério que é melhor deixar quieto. Mas essa história, essa eu nunca vou esquecer. Essa outra história que eu vou contar me deixou bem nervoso quando ouvi da minha mãe, muitos e muitos anos atrás. Tem cruz que, por mais que a gente tente, nunca vai parar em pé. É dessas coisas que ninguém explica, só sente. E quem duvida, eu conto o que aconteceu aqui, pelos lados de cá, bem na curva da estrada velha, onde começa o Mato Grosso e fechado, daquele que parece que está vivo. A cruz apareceu primeiro numa manhã de garoa fina. Estava fincada bem na beira do barranco, onde termina o cascalho e começa a terra vermelha. Feita de madeira escura, tosca, parecia coisa antiga, mas ninguém lembrava de enterro nenhum ali, nem defunto conhecido, nem promessa. Só que todo mundo respeitou. Cruz é cruz, né? A gente não brinca com essas coisas. No outro dia, a cruz estava caída. O povo achou que era o vento. Alguém ergueu de novo, firmou com pedra, socou terra, rezou um Pai Nosso. No terceiro dia, caída de novo. E assim foi. Toda vez que alguém levantava, ela amanhecia tombada, sempre do mesmo jeito, como se alguma força puxasse ela para debaixo da terra. E o pior, era a sensação que vinha quando a gente chegava perto. O ar ali era mais gelado, mais parado. Os passarinhos calavam, até o cheiro do mato era diferente. Seu dito, um velho que morava ali perto, foi o primeiro a desconfiar que aquilo não era normal. Ele dizia que aquele pedaço de mato era antigo demais, que ali tinha coisa guardada. Contou que o avô dele falava de um crime que aconteceu ali há mais de 100 anos, de um homem que matou a própria filha e enterrou o corpo sem reza, sem padre, sem cruz. Disse que o espírito da menina nunca descansou, que a alma dela gritava à noite e que aquela cruz era um aviso. O povo ria, achava que era invenção de velho, até que uma noite o Tonho da venda decidiu desafiar. Estava bêbado, com a valentia que a pinga dá, e foi lá com um facão, dizendo que ia cortar a cruz e botar fogo para acabar com essa história. Ninguém foi com ele, claro, mas todo mundo ouviu, no meio da madrugada, um berro vindo do mato, um berro que gelou a espinha até dos cachorros. No outro dia, encontraram o Tonho sentado no chão, bem do lado da cruz caída, com os olhos arregalados e a boca aberta, como quem viu o fim do mundo. Não falava, não andava. Ficou assim até morrer 2 meses depois, sem dizer uma palavra. Aí ninguém mais tocou na cruz. Só que ela continuava a cair. Firmavam de novo, ela tombava. Alguns diziam que era a alma da menina puxando de volta. Outros achavam que era o próprio assassino, ainda preso naquele pedaço de terra, castigado. O padre da paróquia foi lá, benzido até a água do chão. Mas mesmo com reza e vela, a cruz teimava. Nunca durava erguida por mais de uma noite. E teve um dia, um só, em que a cruz ficou em pé. Foi numa manhã de neblina pesada, daquelas que a gente não enxerga nem a cerca do lado. Ninguém viu ela cair naquela noite. Quando o povo foi olhar, ela estava lá, reta, firme, como se nunca tivesse tombado. O mato ao redor, seco, e no chão, marcas, passos pequenos, descalços, indo do mato até a cruz, e sumindo ali mesmo, como se alguém tivesse vindo e ido embora. Daquele dia em diante, ninguém mais tocou na cruz. Deixaram ela lá, do jeito que estava. Mas sabem o mais estranho? Toda vez que passa perto, parece que tem alguém te olhando de dentro do mato. E quem escuta bem, nas madrugadas de vento forte, jura que ouve uma menina cantarolando baixinho, como quem brinca de roda. Eu mesmo já senti. E olha que eu não sou de acreditar em tudo, não. Mas tem coisa nesse mundo que a gente não explica com palavra, só com arrepio. Então,
quando vocês passarem pela estrada velha e virem uma cruz de madeira torta na beira do mato, passa reto, não para, não reza, não encosta, porque tem alma que não quer descanso, quer lembrança.